Um bom dia para todos vocês. O pastor Jean pediu para mim trazer uma palavra hoje, e eu vou trazer a meditação dessa manhã. Se vocês quiserem abrir em Levítico 10:10, só enquanto eu só vou abrindo aqui. Isso, Levítico 10:10. Nos últimos 2 meses eu tenho meditado muito em Levítico, e Deus tem falado muitas coisas em Levítico na minha vida, muitas. É um livro que pelas manhãs, antes de ir para o trabalho, eu vou meditando e vou lendo, e eu decidi que a Bíblia, que eu comecei a ler novamente esse ano, eu vou ler sempre assinalando e fazendo esboços de pregação, que é o que eu gosto de fazer, né? E aí, entre as muitas partes de Levítico 10:10 me chamou a atenção, e eu não consegui tirar os meus olhos de Levíticos 10:10 por mais de uma semana. Aí eu comecei a pesquisar tudo sobre Levítico 10:10. Então, eu vou trazer uma palavra para vocês hoje que falou no meu coração, e eu espero que fale também no teu coração. Tá joia? Só mais um momentinho, que está quase aqui, eu só estou abrindo. Pronto. E a gente já começa. Peraí. Pronto. Vamos lá, então. Diz assim Levítico 10:10. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. Eu vou ler de novo. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. Vamos orar? Senhor, nós te amamos. Já te adoramos através dos louvores, queremos te adorar através da tua palavra. A palavra é tua, não é minha. O mover é do Senhor, não é meu, não é de homens, mas é do Senhor. Eu peço, amado Deus, que o teu Espírito Santo, ele dê um entendimento a nós sobre Levítico 10:10. Que nessa manhã, Pai, os nossos corações se purifiquem diante de um Deus santo. E que o teu nome seja glorificado, Pai. Porque é para isso que estamos aqui, para dizer para o Senhor que tu és o amado da nossa alma. E nós queremos muito amar o Senhor, porque essa é a melhor parte da história de nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o teu nome e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Levítico 10:10, eu vou dar um parecer para vocês rapidinho aqui, que eu achei muito interessante. Diz assim: por parte dos rabinos, o livro de Levítico se chamava Lei dos Sacerdotes, ou Lei das Ofertas. Por que Lei dos Sacerdotes? Porque Levítico ele foi escrito para os sacerdotes. Estava começando uma nova era de adoração a Deus pelo povo de Israel. E Deus estava colocando alguns balizadores de adoração a Ele. E um deles eram homens que seriam consagrados a eles. Que homens eram esses? Eram os levitas. E não era qualquer levitas. Era toda a linhagem da família de Arão. Então Arão ele começou a ser aquele homem escolhido, sendo um levita, para dizer assim: olha, você vai ser encarregado, Arão, junto com os teus filhos, de começar uma nova era de adoração a mim. E eu quero que você preste atenção, porque eu vou dizer para você como você deve se portar. Como que os seus filhos devem se portarem. E como que você deve ensinar o meu povo, a me amar. Então Levítico, ele começa com isso, dizendo assim: olha, ele é o livro da lei dos sacerdotes, ou da lei das ofertas. E ali então, Deus começa a esclarecer o que ele queria. Mas desde o tempo da Vulgata, o livro se tem chamado Levítico, porque trata-se do serviço do santuário executado pelos levitas. Em Gênesis, o homem é expulso do jardim e a solução para a sua ruína é vista na semente prometida. Em Êxodo, o homem não está apenas fora do Éden, mas é escravo de um inimigo maligno, e sua libertação da escravidão é revelada no sangue do Cordeiro. Considerando suficiente para satisfazer a necessidade do homem e a justiça de Deus, em Levítico é indicado o lugar do sacrifício e da expiação pelo pecado. Olha só,
Deus começa a moldar algo que vai culminar lá no Novo Testamento. Também é revelado que Deus aceitou o sacrifício da vítima em vez da morte do pecador. É uma continuação de Êxodo, contendo a legislação sinática a partir do momento da conclusão do tabernáculo. Presta atenção no que eu vou falar agora. A palavra-chave de Levítico, olha só, a palavra-chave de Levítico, do livro de Levítico, é santidade, que é encontrada 87 vezes. Por 87 vezes, Deus vai batendo sobre santidade. E suas variáveis, como puro, purificado, santo, sem defeito e consagrado. Deus, ele dá muita ênfase na Bíblia toda, mas em Levítico em especial, ele vai dando ênfase o quê? A questão de separação, a questão de santidade. Deus sempre falou isso. A pegada, se eu posso falar essa palavra, a pegada de Deus para o ser humano é dizendo sempre assim, ó, eu sou santo e vocês têm que se santificar. Eu sou separado e vocês têm que se separar. Deus nunca aceitou coisas impuras. Ele não habita onde há trevas, só onde há luz. E aí, se 87 vezes aparece a palavra santificação, por 194 vezes vai aparecer a palavra impureza, culpa. 194 vezes. Porque o homem mais peca do que se santifica. Certo ou errado? Certíssimo. Nós mais pecamos do que se santificamos. Então, olha só, Deus por 194 vezes aparece a palavra pecado, impureza ou culpa, 87 vezes santificação e 72 vezes purificação. E essa é a chave do livro de Levítico. Livro de Levítico é um Deus santo que tirou um povo do Egito, que agora está estabelecendo as normas de culto a ele. Ele sabia que esse povo pecava constantemente, mas agora ele está dizendo assim, vocês vão se purificar para chegar a mim. Vocês não vão se chegar de qualquer jeito. Vocês não vão chegar a mim da maneira como vocês querem. Vocês vão chegar a mim da maneira como eu vou estabelecer, como eu vou falar com meu servo Moisés. E a partir daí, vocês então me adorarão, e vocês trarão o sacrifício, e eu aceitarei. Tranquilo aqui? Precisava dessa introdução para ir para o texto. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. Eu quero trabalhar só 2 assuntos nesse texto. Eu quero trabalhar sobre a gente distinguir o que é santo e o que é comum, o que é puro e o que é impuro. E por que esse livro chamou a atenção, e especialmente esse versículo? Porque eu vejo a mim mesmo como um homem totalmente, como disse Paulo, o pior de todos os pecadores. Ou o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse está comigo. Então, se eu me vejo pecador, e você deve se ver da mesma maneira, nós precisamos entender o que é santo e o que é comum, ou em algumas versões profano, ou o que é puro e o que é impuro. A igreja hoje, como a gente tem acesso à internet, a gente vê cada coisa, cada absurdo, cada movimento da igreja que tu diz assim, isso é de Deus? Isso é de Deus? Há igrejas que são mais impuras do que puras, que são mais profanas do que santas. E eu vou, em todo momento dessa meditação pela manhã, eu vou falar sobre isso. De repente você vai até ficar chateado comigo, mas Deus exige de mim e de ti santidade. Nós temos que distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Agora, por que Deus escreveu sobre façam distinção entre o que é santo e o que é comum, e o que é puro e o que é impuro? Porque no começo do verso 10, Deus estava estabelecendo, como eu falei, os balizadores da adoração e como os sacerdotes deveriam se portar. E os 2 primeiros dos 4 filhos de Arão começaram tudo errado. Eles achavam que deveriam fazer da maneira deles. Como nós achamos às vezes que deveríamos fazer da nossa maneira e se chegar a Deus de qualquer jeito. E Deus não aceita o nosso culto de qualquer jeito. Olha o que vai dizer. Só fica me ouvindo. Diz assim, ó, o capítulo 10 do verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão,
colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Por que eles trouxeram? Diferente do que ele havia ordenado. Deus ordenou para Nadab e Abiú: vocês vão fazer dessa maneira. E Nadab e Abiú fizeram o quê? Da outra maneira. E aí fogo caiu sobre eles. E aí diz assim o verso 2: por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. No começo, na era de uma nova adoração a Deus, na era em que estava surgindo os sacerdotes, Deus não admitia erro. A gente olha para o texto e diz assim: poxa, mas Deus matou eles. Sim, Deus estava colocando, eu vou repetir novamente essa palavra, o balizador da adoração a Ele. Porque se Ele não fizesse isso, o povo ia adorar de qualquer jeito, e qualquer jeito Deus não aceita. Foi assim na igreja primitiva. Quando Ananias e Safiras mentiram, e o Espírito Santo revela a Pedro, ele está dizendo assim: olha, a minha igreja, ela é santa, e vocês não vão fazer de qualquer jeito. Foi assim no começo da igreja primitiva, foi assim no começo da era sacerdotal. E aí diz assim o restante do versículo: então Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, mostrarei a minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Arão não chorou, ele não reclamou, ele entendeu o Deus que ele estava servindo. Se até agora Arão, junto com Miriam, que era o irmão de Moisés, estavam se rebelando contra Moisés, estavam fazendo as coisas erradas, nesse ponto Arão começou a dizer assim: se Deus não poupou até os meus 2 filhos, não poupará nem a mim, porque Ele me deu a mim a melhor parte das 12 tribos. Porque a palavra diz que o Senhor diz assim: os levitas serão a minha própria herança, eles não terão terra, eu sou a herança deles. E os sacerdotes mais ainda, porque eles se encarregarão de ser os meus representantes na terra. Deus, no Novo Testamento, disse o seguinte: sacerdotes não terão mais, porque todo aquele que for de Cristo será um sacerdote. Ele estabeleceu, se aqui em Levítico ele estabeleceu que os sacerdotes seriam Arão e os seus filhos, e aí por diante, no Novo Testamento ele disse: todos que aceitarem a Cristo, esses serão os meus sacerdotes. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: vocês são ou procuram a santificação diante do Deus que vocês servem, ou vocês chegam de qualquer jeito? Porque não há moveres no nosso meio, porque há impureza nos bancos, no púlpito. A impureza trava um despertamento espiritual. A pureza traz sobre nós coisas que nós olhamos e dizemos: como que isso pode acontecer no nosso meio? Os escândalos se multiplicam, por quê? Porque não compreendemos Levítico 10:10. E foi isso que Deus falou nas manhãs para mim: Marco, te santifica. Porque às vezes você usa a tua língua para amaldiçoar e não para abençoar. As tuas ações às vezes não são de um homem santo. E eu procuro homens santos e mulheres santas na terra, que temam a mim mais do que qualquer coisa. Eu trouxe uma palavra para as turmas que eu estou dando aula, que são turmas do 6º, 7º, 8º e 9º ano, sexta-feira. E como eu sei que os alunos lá, e como todo adolescente, eles gostam de fazer coisas, e eles fazem coisas assim que eles extrapolam. Eu falei para eles sobre a questão de santidade e de pureza, sobre a questão de quem eles caminham, o que eles falam, sobre como eles honram os pais deles. E eu disse para eles aquilo que eu digo nessa manhã para vocês: Deus não ouve corações que estão manchados. Ele não ouve. Essa história que Deus é amor e Ele aceita de qualquer jeito, Ele não aceita. Por quê? Porque Deus, Ele tem algo que nós não temos. Ele tem atributos. Atributos que nenhum homem vai ter, só Ele tem, porque Ele é Deus. É por isso que Ele levava tão a sério no Antigo Testamento, e é por isso que Ele explicava tintim por tintim como nós deveríamos caminhar. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum. Façam distinção o que é santo e o que é comum, aparece num momento bem sério que eu expliquei aqui, após a morte dos filhos de Arão,
por oferecerem fogo estranho diante de Deus. A instrução de Deus ali tem um propósito profundo: ensinar os sacerdotes a discernir o que pertence ao sagrado e o que é do cotidiano, o que é puro e o que é impuro. Levitas. Levitas eram membros da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Descendentes de Levi, filhos de Jacó com Lia, eles foram escolhidos por Deus para desempenhar funções sagradas relacionadas ao culto e ao templo, especialmente durante o período do tabernáculo e mais tarde no templo de Jerusalém. Então, olha só, Deus, ele escolheu uma tribo. Ele podia ter feito com todas as tribos, mas ele disse: eu preciso escolher uma. Eu preciso que uma oriente o restante do meu povo. Levi era o terceiro filho de Jacó. Durante o episódio do bezerro de ouro, os levitas se manifestavam fiéis a Deus, o que levou à sua consagração para o serviço sagrado. Por que os levitas foram escolhidos? Eles foram escolhidos porque naquela rebelião do bezerro, quando Moisés estava trazendo as tábuas depois de 40 dias, se eu não me engano, os levitas, eles se separaram e não fizeram parte disso. E Deus disse: opa, tem uma tribo aqui que entendeu quem eu sou. Entendeu quem eu sou. Eu digo: Deus, deixa eu entender quem tu és. Ontem um homem de Deus mandou um áudio para mim dizendo assim, ele está lendo um livro do Bob Surge, que fala sobre amigo do noivo. E ele disse: Marco, Deus está falando uns negócios para mim muito, muito profundo. Ele está dizendo assim: entenda quem eu sou, seja amigo do noivo, porque o título do livro é esse, amigo do noivo. Ele diz: deixa tu ser amigo do noivo, te achega ao noivo que é Cristo Jesus, mais do que a noiva. Esse homem é um pastor, e ele disse para mim assim: olha, Marco, eu estou mais amigo do noivo do que propriamente da noiva, porque eu quero mais o noivo do que a noiva, porque o noivo está me chamando à santidade. O noivo está me chamando à santidade e eu quero estar com o noivo. Foi isso que ele falou. E eu lembrei de Levítico. Eu disse: cara, eu vou amanhã pregar sobre Levítico 10:10 lá na IBNN. E ele fala da mesma coisa. Deus os separou para substituir os primogênitos de todas as tribos no serviço do templo. Está em Números 3:12-13. Nem todos os levitas eram sacerdotes, apenas os descendentes diretos de Arão, irmão de Moisés, podiam exercer o sacerdócio. O que eles faziam, os levitas? Auxiliavam os sacerdotes, ajudavam nos sacrifícios e na manutenção do templo. Guardavam as portas, protegiam os objetos sagrados e controlavam o acesso ao templo. Músicos e líderes de louvor dirigiam o culto com instrumentos e cânticos. Está lá em 1 Crônicas 15:16. Professores da lei ensinavam os mandamentos ao povo, 2 Crônicas 17:8-9. Transportadores do tabernáculo desmontavam, carregavam e montavam o tabernáculo durante a jornada no deserto. Esse era o papel levítico. Esse era o papel levítico. Os levitas não receberam terras como herança. Deus era a sua porção. Deuteronômio 10:9. Com a vinda de Cristo, o sacerdócio levítico foi substituído por uma nova ordem espiritual. Agora todos os cristãos são chamados a servir como sacerdócio real, 1 Pedro 2:9. E não há mais necessidade de uma linhagem específica para o serviço de Deus. Você lê Levítico. Você lê como que Deus instituiu o papel sacerdotal, ou como Deus instituiu os levitas. Você lê o Novo Testamento e você diz assim: agora eu sou um sacerdote. Agora eu vou fazer todo esse papel que lá atrás eles faziam. E isso tem que cair sobre os nossos ombros com temor e tremor. É por isso que tem que saber distinguir o que é santo e o que é profano. O que é puro e o que é impuro. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com isso. O que é santo? Refere-se ao que é separado para Deus, consagrado, puro, digno de referência. Às vezes eu prefiro mais lágrimas na igreja do que puros e sorriso.
Eu gosto mais, às vezes, de pessoas que têm um coração contrito do que aquelas que só querem se alegrar. Não que a alegria, não, a alegria do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A alegria tem que estar no nosso meio, mas às vezes tem que ver contrição. O pastor David Wilkerson pregou na igreja Times Square Church, uma pregação linda sobre angústia. E ele falava para a igreja: onde estão aqueles que se angustiam quando vejam o pecado de si mesmo e o pecado no mundo? E ele ali falou que quando ele veio do interior, se não me engano, da Filadélfia para Nova York, ele sentou no meio-fio de uma rua lá da Times Square, e ele começou a olhar e ele viu homossexuais se prostituindo, mulheres se prostituindo, gente se drogando, e naquele tempo havia também muitas gangues. E ele começou a chorar, e Deus disse para ele: eu choro todos os dias por Nova York, Wilkerson. Eu choro por Nova York, eu quero um homem de coragem aqui, que possa pregar a verdade. E ele entendeu que era para ele pregar ali, e ele fez o ministério dele ali em Nova York, pregando para homens que eram maus, para homens que eram de gangue, para prostitutas, para homossexuais, enfim, todo aquele contexto ruim que acontecia em Nova York. Ele pregou para aquele pessoal dizendo assim: há um Deus santo, que tem chamado vocês à santidade. Como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso coração para com aqueles que estão indo para o inferno? Eu me pergunto isso. Porque às vezes eu falo para a Marizane, minha esposa, eu digo: a gente é tão insensível, cara. A gente está sempre no automático demais. Eu falei para ela: vamos convidar um dos vizinhos aqui. A gente nunca convidou, já estamos anos aqui. Ontem a gente fez um almoço para um deles. Estava lá na mesa, nós falando de Deus, tendo aquele tempo de mesa, e eu dizendo para eles que do nosso Deus, testemunhando do nosso Deus. Eu disse: Marizane, pela primeira vez, a gente colocou o pé na água. Porque a fé, ela tem que ser viva, e nós temos que sentir aquilo que Deus sente para com esse mundo. Essa distinção não era apenas ritualística, ela refletia uma maneira de viver, era um chamado à santidade, a consciência de que nem tudo é apropriado diante de Deus, e que há momentos, atitudes e objetos que exigem respeito e pureza. Falta isso na igreja brasileira. Nós temos líderes que são líderes corrompidos, que pregam no púlpito palavras que às vezes não são da Bíblia, que levam o povo a pecar. E onde está o temor de Deus no nosso meio? É essa pergunta que Deus faz. Deixa eu aplicar alguns princípios do que é santo e o que é comum. Ezequiel 44, 23 diz assim. Ezequiel 44, 23 diz assim: ensinarão meu povo a diferença entre sagrado e profano, entre cerimonialmente impuro e impuro. Deus diz que os sacerdotes devem ensinar o povo a distinguir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Nos dias de hoje, nossos líderes têm que nos ensinar isso. Eles têm que ser exemplo disso. O choro, o dobrar o joelho, a oração profunda começa aqui e espalha-se aí. John Stott, num dos livros dele, ele fala o seguinte: sermõezinhos criam cristãozinhos. Sermões profundos com lágrimas criam crentes com profunda intimidade com Deus e com lágrimas. Você lê os grandes avivamentos que nós admiramos, e vocês vão ver que haviam homens e mulheres que choravam. Eu falei na sexta lá para os meninos e para as meninas de 11 a 15 anos. Houve um homem no país de Gales chamado Evan Roberts. Evan Roberts, com 5 anos, o pai dele começou a ensinar para ele orar pelo país de Gales. E o país de Gales vivia num profundo abismo espiritual. Ele atravessou a adolescência dele, diz a biografia dele, orando. E com 26 anos rompeu o despertamento. Em 1904 e 1905, centenas de milhares de galeses aceitaram Jesus. E ali o país de Gales virou a página do que eles eram para o que eles começaram a ser. Porque houve um menino que creu.
E eu sinto vergonha quando eu faço orações rasas. Quando eu não mortifico a minha carne. E quando eu não busco ao Senhor. 1 Pedro 1, 15 a 16 diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Aqui o chamado à santidade é estendido a todos os cristãos, não somente aos sacerdotes. Romanos 12, 1 a 2. Paulo exorta os crentes a oferecerem seus corpos como sacrifício vivo. E eu preciso ler essa parte porque é muito interessante. Diz assim, Romanos 12. Portanto, 12, do 1 em diante. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus. Entregar o quê? Nosso corpo. Esse corpo de carne é para entregar. Por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. E o comportamento e o costume do mundo têm entrado na igreja. Quando eu fiz um seminário aqui, eu estava numa igreja que a líder dos jovens quis colocar aquelas bolas de danceteria. Sabe aquelas bolas, Everton, de danceteria? E ela pegou uma música do mundo e ela fez um ritmo de uma música cristã. E eu digo, eu não vou participar disso. Eu já era chato naquele tempo sobre isso. Eu digo, eu não vou participar disso. E falei também para o pastor, eu digo, eu não vou participar disso. Porque isso é mundanismo. Que história é essa que a gente precisa se moldar no mundo? Nós somos conhecidos como povo santo e separado. Por que a gente precisa trazer elementos do mundo dentro da igreja para atrair os de fora? Que tipo de atração é essa? Não era esse tipo de atração que tinha na igreja primitiva. Eles tinham tudo em comum. É isso que diz em Atos. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que é que você consome? O que é que eu estou consumindo na internet? O que é que eu falo? Como pode um crente genuinamente nascido de novo falar palavrão? Ter atitudes mundanas? Que tipo de transformação é essa para um Deus santo que diz, façam distinção o que é santo e o que é comum? Esses textos mostram que a distinção entre o santo e o comum é um princípio espiritual e ético, e não apenas ritual. Um princípio espiritual e ético. Como é que eu aplico na questão de santidade? De distinguir o que é santo e o que é comum? Consciência espiritual. Ter discernimento sobre o que edifica a fé e o que nos afasta de Deus. Escolhas diárias, decidir com sabedoria o que consumir, como se comportar, com quem se relacionar. Ambiente e atitudes, tratar certos momentos e espaços com reverência, como o culto, a oração, a comunhão com outros irmãos. Eu já tive reuniões de orações que ficam alguns rindo e falando baixinho, sem reverência alguma para aqueles que estão buscando a Deus em oração. Ora, se você não tem reverência ao Senhor, não venha, não faça parte, mas deixe aqueles que querem se achegar, que se acheguem. E reverência no nosso meio. Vida consagrada, viver com propósito, buscando refletir o caráter de Deus em ações, palavras e pensamento. Esses princípios nos convida a viver com intencionalidade e reverência, reconhecendo que nem tudo é neutro. Algumas coisas nos aproximam de Deus e outras nos afastam. Olha o que diz Salmo 69:9. O zelo pela tua casa me consome. Deixa eu ler para vocês aqui, Salmo 69:9, porque ele diz mais uma coisinha interessante. Só um minutinho. Diz assim: o zelo por tua casa me consome. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Davi está dizendo, eles estão tirando uma baita onda de ti, Senhor, e da tua casa, mas não, esses insultos recaem sobre mim, porque eu zelo pela tua casa. É por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era muito pecador.
Eu fico às vezes brabo com Davi pelo que ele fez. Mas ele era um homem que quando entrava na casa do Senhor, ele sabia onde estava. Você sabe onde você está? Quando você chega na tua intimidade com o Senhor, tu sabe com quem você está falando? Com esse Deus de Levítico, com esse Deus de Davi, de Salmos 69, com aquele mesmo Deus que caminhou entre nós há alguns anos, chamado Cristo Jesus. Aparece originalmente no Salmo 69:9, escrito por Davi, e é citado novamente no Evangelho de João 2,17, quando Jesus purifica o templo. Ele expressa uma paixão intensa pela santidade da casa de Deus, um compromisso que vai além da simples reverência. Como precisamos de homens e mulheres assim, que entendam a sensibilidade de Deus para o lugar onde estão. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Davi está sofrendo por sua devoção ao templo e à presença de Deus. Ele é ridicularizado por sua fé, mas permanece firme, consumido por um desejo de ver a casa de Deus respeitada. Respeitada. Caramba, a casa de Deus respeitada. Quando você diz, eu não vou mais naquela igreja, porque aquela igreja é assim e é assada. Porque fizeram da casa do Senhor um desrespeito total. As pessoas têm que ser atraídas, e eu vou falar especialmente na IBNN, pela santidade que aqui está, pelos homens e mulheres que decidiram fazer um voto de santidade, de pureza ao Senhor. Algo diferente, não é pelos instrumentos, não é pela tecnologia, não é pelas redes sociais, é pelas pessoas que estão aqui, que exalam santidade porque amam esse Deus. É por isso que nós temos que ser atraídos. Porque não tem coisa melhor do que tu estar do lado de uma pessoa que realmente os olhos brilham quando se fala do Senhor. Meu Deus, por que nossos cultos têm que ser mornos às vezes? Por que nós temos que ser mornos? Se é um Deus que diz assim, invoca a mim, busca a mim, e eu vou falar com vocês profundamente, e eu farei coisas no meio de vocês, no qual vocês ainda não viram. No Novo Testamento, João 2,17 diz assim, e os seus discípulos lembraram-se de que está escrito, o zelo da tua casa me consome. Jesus expulsa os comerciantes do templo, indignado com a profanação do lugar sagrado. Esse ato revela seu profundo compromisso com a santidade e pureza de Deus. E qual é a aplicação? Zelo. Aqui não é apenas entusiasmo. É uma entrega total, uma indignação santa contra tudo que corrompe o que é sagrado. Hoje, como cristãos, somos chamados a ter o mesmo zelo, não só por templos físicos, mas por nossas vidas, que são templo do Espírito Santo. E eu vou para o segundo ponto. O primeiro, que eu falei até agora. Saibam distinguir entre o que é santo e o que é profano ou o que é comum. Saibam distinguir. Não barganhe com o diabo. Não barganhe. Distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Tira fora o que é de Deus. Mata a tua carne. Vai contra todo mundo. Mas escolha Deus. Escolha Deus em primeiro lugar, porque Deus te honrará se você honrar a Ele. Segundo, façam distinção entre o que é impuro e o que é puro. Esta parte de Levítico 10:10, façam distinção entre o que é impuro e o que é puro, reforça o papel dos sacerdotes como guardiões da santidade e da saúde espiritual do povo. Deus estava ensinando que nem tudo é igual aos seus olhos, aos olhos de Deus. E que havia uma necessidade de discernir, claro, entre o que contamina e o que purifica. Não ouçam falsos mestres. Principalmente na internet, não vão atrás daqueles que falam mentiras. Olham para a palavra, zelem pela palavra, é isso que diz na palavra. Nós pecamos porque às vezes damos ouvidos a pessoas erradas. O que significa impuro e puro nesse contexto? Impuro, algo que por sua natureza ou condição não pode se aproximar do sagrado. Pode envolver doenças, alimentos proibidos ou práticas que afastavam da presença de Deus. Esse era o contexto de Levítico. Puro, aquilo que está em conformidade com os padrões divinos. Quem colocou os padrões foi
Deus. Não foi Moisés, não foi Arão, foi Deus. Ela é apto para culto, para comunhão e para a vida em santidade. Essa distinção não era apenas física ou ritual, mas também espiritual e moral. Ela ensinava o povo a viver com consciência, reverência e responsabilidade diante de Deus. Aí você diz, pô, Marco, palavra dura. Mas Deus, ele era muito mais profundo do que um simples homem. Deus, ele zelava demais por quem ele era. E ele zela demais por quem ele é. Irmãos, não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Nós não vamos para a eternidade se nós vivemos de qualquer jeito. Se nós somos nascidos de novo, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, então nós temos que almejar ser igual ao Senhor, ainda que a gente nunca vai ser na terra, mas nós temos que desejar a santidade. O nosso coração tem que arder por ser e por desejar o Senhor. Esse princípio de distinguir entre o puro e o impuro aparece em várias partes da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e evolui de uma prática ritual para um ensinamento espiritual profundo. Olha só, Antigo Testamento, Levítico 11:15, detalha os critérios de pureza relacionados a alimentos, doenças, secreções corporais e objetos. Por exemplo, animais impuros não podiam ser consumidos. Deus dizendo, vocês não vão consumir animais impuros. Vocês não vão trazer para mim um animal com defeito. Se vocês tocarem num cadáver, seja qual for, vocês vão se purificar alguns dias para depois se chegar a mim. Olha o zelo de Deus. Olha como Deus tratava quem ele era e dizia para o povo, olha só, tenham sensibilidade de quem eu sou. Levítico 20:25, Deus reforça que Israel deve ser separado dos outros povos. Alguém diz para mim, Marco, o que é que tem usar isso ou aquilo ou aquele outro? Eu digo, o mundo, você está querendo usar por causa do mundo? Então você está querendo ser igual ao mundo. E Deus, ele sempre vai na batida, não seja igual aos outros povos. Nós não precisamos ser igual aos outros povos. E não preciso colocar piercing. Eu não preciso fazer eu nem vou citar aqui, depois vai dar problema, mas várias coisas que nós queremos usar porque o mundo usa. Nós não somos o mundo. Nós somos a noiva. Deus nos chamou para a santidade, nós não precisamos imitar o mundo. Nós não precisamos imitar o falar do mundo, o vestir do mundo, ou até o nosso corpo. Nós não precisamos ser como o mundo. Porque nós somos separados. Separados. Nós vamos para a eternidade separados. Nós vamos entrar pela porta estreita, não pela porta larga. Então paramos de achar que dá para fazer coisas do mundo, no nosso meio ou no nosso corpo. Nós temos que eliminar isso do nosso meio. E aí Deus responderá às nossas orações. Ezequiel 44:23, eu já falei, os sacerdotes devem ensinar o povo a discernir entre o puro e o impuro, o santo e o profano. Número 19 fala sobre a água de purificação, usado para limpar quem tocou em cadáveres, enfim, tudo a pureza. Novo Testamento diz o seguinte sobre a questão da pureza e impureza, Marcos 7:15-23, Jesus ensina que a impureza não vem entre o corpo dos que, não vem entre o corpo, mas o que sai do coração. Eu vou ler porque esse versículo é muito lindo, vocês já conhecem, mas eu vou ler novamente, Marcos 7:15-23, bem rapidinho que eu vou abrir Marcos aqui. Só mais um minutinho. Marcos diz assim: não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminaram com o que, vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão. E seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. E aí vem o ponto-chave.
Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. São elas que o contaminam. São esse tipo de coisa que afasta o Espírito Santo. É esse tipo de coisa que se aplica o que Paulo falou, se não me engano, por 2 vezes: não esfrieis o Espírito ou não apagueis o Espírito. O problema é que por fora nós somos muito bonitos. Tomamos banho, colocamos uma roupa bonita, mas às vezes por dentro somos sepulcros caiados. E eu estou falando de mim também. Tiago 1,27 diz: a religião pura e sem mácula é cuidar dos necessitados e manter-se incontaminado pelo mundo. A igreja primitiva cresceu porque eles se separaram. Eles preferiam a morte diante dos romanos. Eles preferiam as prisões diante da perseguição dos judeus do que negar a Cristo. Tempos difíceis para eles exigiam uma postura, e a postura deles era dizer: eu morro por Cristo. Eu vou até ao fim por Cristo. Eu não sou mais desse mundo. Essa era a bandeira dos nossos irmãos da igreja primitiva. Deus chama seu povo para viver com distinção e discernimento em Levítico 10:10. A pureza não é apenas externa, mas envolve nosso interior, nossos atos e motivações. Pureza como preparação para um encontro com Deus. Normas que protegiam a vida comunitária e simbolizavam a separação do pecado, é o que está em Levítico 10:10. No Novo Testamento, Jesus redefine a impureza como algo que vem do coração. A santidade é vivida em atitudes, amor ao próximo e comunhão com Deus. E eu estou quase terminando. O que eu aplico sobre pureza e impureza? Primeiro, eu devo cultivar a pureza interior, orar por um coração limpo, livre do orgulho, da inveja e da mentira. Eu tenho que desejar orar e dizer: Senhor, limpa o meu coração. Limpa, para que eu chegue diante de Ti limpo. Viver com discernimento. Escolher conteúdos, amizade e hábitos que alimentem a fé. Não caminhe com jugo desigual. Não acha que você vai resistir. Porque você caminha talvez a semana inteira com pessoas que não temem a Deus. E aí você vai chegar aqui frio, morno, morto por dentro. Ser sinal de santidade, refletir Cristo no cotidiano, no trabalho, na família e no lazer. Valorizar o que é sagrado. Tratar momentos com Deus e com a comunidade com reverência. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum. Entre o que é puro e o que é impuro. O que eu quero dizer para vocês hoje, diante de tudo que eu falei, é o seguinte: como é que está o coração de vocês? Cada coração. Examine, pois, o homem o seu coração. É o que disse lá Paulo, referindo o quê? A ceia. Como é que está o teu coração? O teu coração, ele está cheio do Senhor ou ele está cheio de coisas que não tem nada a ver com o Senhor? A nossa vida espiritual reflete naquilo que somos no dia a dia. Deus, Ele tem nos chamado para algo mais profundo, mas nós não queremos. Nós não queremos. Eu gostaria que nessa manhã, você tivesse o desejo de se separar para o Senhor. De realmente ser do Senhor. De realmente querer o Senhor. Permita ao Senhor falar o teu coração e você sentir a glória de Deus sobre ti. A glória no sentido de Deus te encher com o Espírito Santo dEle. Feche os teus olhos, por gentileza, que eu quero orar por ti. Senhor, eu glorifico o teu nome. Levítico 10:10, onde diz: façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é puro e o que é impuro. O Senhor estava falando para Arão, para os seus filhos,
para a linhagem sacerdotal, para o povo, para Moisés, para toda aquela multidão de pessoas: olha só, vocês se cheguem a mim com os corações puros, com as mãos limpas. Não se acheguem a mim de qualquer jeito, Pai. Eu vivo num tempo onde nós passamos, às vezes, muitos dos meus irmãos, passamos mais tempo consumindo e nos alimentando com coisas profanas. E é por isso que às vezes a nossa igreja é fria, e é por isso que nós somos frios porque nós buscamos o mundo. Nós somos frios porque nós não dobramos o nosso joelho no nosso secreto e não choramos, Pai, por nós e por aqueles que estão indo para o inferno. Somos às vezes indiferentes para contigo. Tratamos o Senhor de qualquer jeito. Viemos num culto como este e fazemos uma oração, um louvor e vamos embora. E vamos viver mais uma vez uma vida, Pai, longe de Ti. Pai, nos dá temor ao Teu nome. Aquele tipo de temor, Pai, no qual nós vamos se achegar a Ti, Senhor, com reverência e com respeito. Porque o Senhor merece todo o respeito do nosso coração. Tu morreste por nós, para que nós um dia pudéssemos ser salvos. Nós não somos daqui, mas pensamos que somos, porque nós amamos as coisas materiais, nós amamos o entretenimento, amamos tudo que esse mundo nos dá. Ai do Senhor se tirar de nós aquilo que nós temos hoje de conforto. Talvez não vamos ser como Jó, talvez vamos ser como a esposa de Jó e te amaldiçoar, Senhor, porque nós queremos as coisas desse mundo, é isso que nos ensinam. Todavia, Pai, é um povo Teu, que quer mais o Senhor do que qualquer outro bem material, do que qualquer outra coisa desse mundo. Há um povo, Pai, que se contenta unicamente em estar contigo e te amar, Senhor, e esse povo está aqui. Eu acredito que há corações aqui que querem o Senhor mais do que qualquer coisa. Pai, que a gente honre o Senhor, que a gente pare de pecar deliberadamente contra o Teu santo nome, que a gente entenda os Teus atributos, e dessa maneira eu sei que o Senhor falará conosco. O Senhor trará cura no meio do Teu povo se houver santidade. O Senhor trará, Senhor, pessoas que vão aceitar a Cristo e vão nascer de novo. O Senhor fará coisas no nosso meio, como o Senhor fez na igreja primitiva, mas só se o Teu povo se santificar, porque sem santificação não tem como o Senhor estar no nosso meio, porque o Senhor não muda, o Senhor simplesmente não muda, o Senhor é o que o Senhor é, santo. Pai, eu oro nessa manhã pela Igreja Batista Novo Mundo, que a Igreja Batista do Novo Mundo seja uma igreja saturada do Senhor, desejosa do Senhor, começando por essa plataforma, que quando louvarem a Ti através dos instrumentos, através da música, que seja algo, Pai, intimamente profundo. Que a palavra sempre ministrada nesse púlpito seja uma palavra com fogo, uma palavra cheia de vida, uma palavra que traga a nós a nossa realidade de quem somos e de quem Tu és. E que o Teu povo, Senhor, que está nos bancos, Senhor, o Teu povo, eles sejam cheios do Teu Espírito. E aí pessoas entrarão aqui e verão que há algo diferente no nosso meio. Porque onde está o Teu Espírito Santo não tem como ficar indiferente. Coisas maravilhosas irão acontecer se nós Te buscarmos. Ajude-me a Te buscar, Senhor. Ajude-me a me santificar e a me separar. Tira-me, Senhor, de coisas que te desonram. Pai, nessa manhã eu peço que, se há famílias aqui que ainda não entenderam isso, que ainda vivem em lares, Pai, conturbados, que os homens e mulheres dessa família, os filhos,
comece a invocar o teu nome em seus lares com autoridade. Tu nos deu autoridade. Tu disse em meu nome de Jesus, invoca-me e eu estarei no meio de vós. Que a gente impõe as nossas mãos sobre os nossos lares e não aceite o diabo entrar. O diabo tem destruído, Senhor, famílias inteiras, porque nós não sabemos distinguir o que é santo e o que é comum, o que é impuro e o que é impuro. Então nós fazemos do nosso lar uma briga, e o diabo dá risada de nós. Quando cada irmão briga um com o outro, quando há fofocas no nosso meio e desavença, o diabo senta no banco e ri da nossa cara. Que não seja mais assim, que a gente preserve o que a gente fala da nossa boca, que a nossa boca seja fruto de bênção para a vida dos outros, que a gente não dê ouvidos a pessoas malignas como Sambalat e Tobias, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Ti, Senhor, e somente a Ti. Purifica a Tua igreja, Pai. Purifica a Tua igreja em nome de Jesus. Purifica a Tua igreja, porque o Senhor virá. O Senhor um dia virá e o Senhor buscará a Tua noiva pura e santa. Nós somos a Tua noiva e nós não queremos ser uma noiva suja, uma noiva que, como a Tua palavra diz, prostituta. Nós não queremos isso. Nós queremos ser uma noiva virgem, separada para o noivo. É isso que nós queremos. Nos dá esse senso e esse temor no nosso coração, Pai, para que os nossos cultos sejam diferentes. Sejam diferentes porque a Tua presença vai estar aqui e o Senhor vai dizer: esse servo e essa serva me ama de verdade, está aqui me adorando. O coração do meu servo e da minha serva está inclinado a ouvir a minha voz. Ah, Pai, Tu és o nosso Pai e nós somos Teus filhos. Precisamos muito que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da nossa frieza espiritual. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia porque nós não Te amamos com todo o amor do nosso coração, mas nós Te trocamos por outros amores, Pai, que não tem nada a ver contigo. Tem misericórdia de nós, Pai, por favor. Olha para nós com amor, Pai, e nos leva de novo à Tua presença. Nós queremos ainda sentir, ver e olhar com os nossos olhos coisas maravilhosas vindo de Ti. Ah, Pai, nós Te amamos. Nós viemos nessa manhã aqui para dizer que nós Te amamos. Nós Te amamos. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos com todo o nosso coração. Nós desejamos Te amar, porque Tu és a melhor parte da história das nossas vidas. E assim será. Nós viveremos para Ti, morreremos para Ti e estaremos contigo na eternidade, porque nós somos selados pelo Teu Espírito e nada nos tira de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, seja amado. Amém.